Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 18 de setembro de 2020, nós iremos trabalhar geografia no livro didático de vocês, nas páginas 52, 53, 54 e 55. Lembrando, nas nossas aulas é preciso que vocês se organizem, siga a orientação do bloco de atividade. Escolha um espaço tranquilo, certo? Sem barulho, para vocês fazerem com todo o seu material da aula do dia, para vocês fazerem a atividade, ok? Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar, estudar o capítulo 2, que é a hidrografia. A princípio, nós precisamos ter claro o que significa hidrografia, certo? A palavra hidrografia significa hidro, quer dizer água, água. E grafia quer dizer estudo, ou seja, estudo da água, tá? Então, o significado, a terminologia da palavra é essa: hidro, água, grafia, estudo da água. O conceito de hidrografia é o seguinte: ela vai estudar tudo que tem relação com a água, é o ramo da geografia que vai estudar toda a parte física que se trata da água corrente, tá? Águas paradas do oceano, as águas subterrâneas. Ou seja, todo elemento líquido que existe no planeta Terra é a hidrografia que irá estudar. É o ramo da hidrografia, certo? Aqui no livro didático de vocês, na página 52, traz essa imagem aqui. Nós podemos observar, né, aqui o mar e aqui rios. Essa parte aqui líquida é rio, certo? Então, o que é rio? Rio é um curso natural de água, certo? Esse curso natural de água nós vamos chamar de rio. O rio, ele tem os rios subterrâneos, certo? Ele pode se originar em fontes subterrâneas, também de águas da chuva, certo? Derretimento de neve e de geleiras, certo? O rio, ele vai ter uma nascente, ele vai nascer em algum lugar, em algum ponto, certo? Esse ponto onde começa o rio se chama nascente. Daqui essas águas vão percorrer algum caminho, tá? Certo? Esse caminho aqui é o curso d'água, ou seja, é o rio. Então, esse rio ele vai percorrer este caminho e vai chegar à foz, ou seja, ele vai desaguar no mar, certo? Esse rio que deságua no mar, aí você vê aqui, ó, esse rio aqui, ele é o rio principal. Esse rio principal, ele vai desaguar no mar. E esses rios aqui, que vem e deságua nesse rio principal, eles são chamados de afluente. Então, aqui, afluente, certo? Esses rios são chamados afluente, ele vai desaguar no rio principal, e esse rio principal irá desaguar no mar, certo? Aqui em Alcobaça, é possível também observar essa hidrografia, certo? Vamos para a imagem. Nessa imagem, nós temos aqui, coloquei aqui o título, Hidrografia de Alcobaça, Bahia, certo? Aqui nós podemos observar uma visão aérea da cidade de Alcobaça. Aqui nós temos as casas, certo? Aqui é nossa sede. Aqui eu tenho o rio, esse rio aqui é o rio Itaém. Esse rio Itaém, ele é um rio principal. Vou explicar para vocês mais adiante por que ele é um rio principal. E ele vai desaguar aqui na foz. Onde é que ele deságua? No mar. Essa aqui é a nossa barra aqui, ó, de Alcobaça, a barra de Alcobaça. Lógico que essa imagem não é atual. É uma imagem um pouquinho de alguns anos atrás. Então, aqui, esse rio principal vem aqui, o curso dele, ele percorre os cursos e vai desaguar no mar, no oceano, aqui no nosso oceano, certo?
Então, aqui nós temos essa visão de Alcobaça, desse rio principal. Na próxima imagem, nós vamos poder observar mais claramente essa hidrografia. Como falei para vocês, nessa imagem aqui, é uma imagem de satélite. Essa imagem é possível observar aqui o oceano, que é o oceano. Esse rio principal, que é o rio Itaém, vocês observem aqui, tá? Esse aqui é o percurso do rio Itaém. Aqui ele vai, e passa pela ponte lá de Caravelas. Aqui ele vai indo, certo? E ele continua indo. Então aqui, esse rio é o rio principal, o rio Itaém. O rio Itaém, ele tem sua nascente no município de Machacalis, no estado de Minas Gerais. Aí vocês observem que ele nasce lá em uma aldeia indígena, no município de Machacalis, no estado de Minas Gerais, e ele vem cortando o estado de Minas Gerais e da Bahia, e Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, e ele vem vindo até chegar aqui em Alcobaça e ele vai desaguar no mar. Então, ele é um rio principal. E nós temos os afluentes. O que é rio afluente? São aqueles que vai desaguar nesse rio principal. Em Alcobaça, quando vocês passam indo para Teixeira de Freitas, vocês vão passar em cima de uma ponte. Essa ponte o rio que passa embaixo dessa ponte é o rio Itaitinga. Então, o rio Itaitinga, ele é um rio afluente. Ele vai desaguar nesse rio principal, que é o rio Itaém. Quando vocês vão para a cidade de Caravelas, vocês passam também por uma ponte, num determinado ponto da rodovia, vocês vão passar por uma ponte. Embaixo dessa ponte, nós teremos aí o rio Itaém, que é esse rio principal que nós falamos. Esse rio Itaém, aqui para nós, ele é rio Itaém. Porém, em alguns pontos, ele é conhecido como rio Alcobaça, certo? Você indo aqui para Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, lá eles serão conhecidos como rio Alcobaça. E aqui para nós ele é o rio Itaém. Então, ele é um rio principal. Nós temos aqui, ainda no nosso município de Alcobaça, o rio Itaitinga, que é um afluente, vai desaguar nesse rio principal, que é o rio Itaém. E o rio Itaém, por sua vez, ele vai desaguar aqui na foz, que é a Barra de Alcobaça, a Praia da Barra aqui. Aí vocês observem aqui na Barra de Alcobaça, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece a Barra de Alcobaça. Entendi? Brasileira, tem esse outro aspecto, que a maioria dos rios, eles são permanentes. Lembrando que aqui, ó, é permanente, tem um acento agudo no E. Essa fonte utilizada aqui, ela não aceita acentuação. Então, aqui é permanente, acento agudo. Então, os rios, eles podem ser perenes ou permanentes e podem ser temporários, certo? Temporários também tem acento aqui agudo, temporários. Então, o que são rios perenes ou rios permanentes? São aqueles rios que têm seu fluxo de água contínuo, ou seja, independente se ele nunca vai secar, independente se estamos no período de chuva ou no período de estiagem, ele vai continuar com seu fluxo de água. Por isso, eles são chamados de rios permanentes. Já os rios temporários são aqueles rios que secam em determinado período do ano, que são aqueles períodos de pouca chuva, também conhecido como um período de estiagem, certo? Esses rios temporários, eles são encontrados nas regiões áridas do Brasil, onde tem um grande período de seca, ou seja, um período do ano em que não chove. Então, esses rios irão secar. Eles vão apresentar em alguns lugares do percurso lagos ou lagoas. Por isso, eles são chamados temporários. Então, nas regiões secas do Nordeste do Brasil, nós iremos encontrar alguns desses rios temporários. Aqui nessas duas imagens, vocês vão observar a diferença entre rios permanentes e rios temporários.
no livro didático de vocês, na página 54, é possível observar essas duas imagens. Aqui eu tenho o Rio Negro, certo? No município de Novo Airão, no estado do Amazonas, no ano de 2017. Aqui nós temos um rio permanente. Esse rio permanente é aquele rio que, independente se estamos no inverno ou no verão, ele vai ter abundância de água, ou seja, o curso do rio, das águas dos rios, são contínuos, certo? Eles não irão secar. Já os rios temporários, que aqui nós temos um rio Paraíba do Meio, no município de Viçosa, no estado do Alagoas, no ano de 2015, num período de estiagem, vocês podem observar que o rio está seco. Nós observamos, vocês percebam apenas pequenas poças de água. Então, aqui é um período de estiagem. Então, esses são os rios temporários. Então, aqui é possível observar a diferença de um rio permanente e de um rio temporário. Ainda aqui, na parte de hidrografia, nós temos os rios de planícies e os rios de planalto. Na aula passada, vocês estudaram os tipos de relevo brasileiro. E lá nós estudamos que existe o relevo de planície e o relevo de planalto, onde nós iremos encontrar as serras, certo? E as depressões. Aqui, no município de Alcobaça, nós temos o relevo de planície. Logo, os rios que cortam o município de Alcobaça, o rio Itaém e o rio Itaitinga, eles são rios de planície. Eles não vão encontrar desnível em seu percurso, certo? Por ele estar em um relevo de planície, eles não encontrarão esses desníveis, ou seja, serra, as depressões em seu curso. E esses rios poderão ser aproveitados para a navegação, para a pesca e para a atividade de lazer, que é o caso aqui do município de Alcobaça. Nós temos a indústria pesqueira, nós também temos as empresas de turismo, que principalmente na alta temporada de verão, nós iremos ter atividades de passeios de barcos e passeios de lancha. Então, esse rio de planície vai servir para essas atividades econômicas. Já os rios de planalto, eles vão encontrar no seu curso as elevações da serra e as depressões. E em seu curso eles irão encontrar os desníveis, ou seja, eles irão formar as quedas d'água, que são as cachoeiras, certo? E para que serve esse tipo de rio? Eles serão aproveitados para quê? Para a construção de barragens. Nesse processo vai reter a água, vai represar essa água, vai se formar um lago ou represa, certo? E para que serve essa construção de barragem? Essas barragens, elas farão parte do processo da construção das usinas hidrelétricas. Aqui nessa imagem, nós podemos observar uma usina hidrelétrica. Lembrando que nos rios de Planalto nós iremos aproveitar para represar a água. Observe que a água represada nessa barragem, que são construídas, tá vendo essas comportas aqui? E não permite a água passar, ela fica represada aqui nesse espaço. Observe que são quilômetros de área toda inundada com água, certo? A água represada. E aqui nós temos comportas. Quando abrimos essas comportas, as águas se movimentam e com esse movimento, turbinas são ligadas, tá? Certo? As turbinas serão ligadas a um gerador. E nesse movimento é que a energia elétrica será produzida, certo? Lembrando que no terceiro ano, nós estudamos os tipos de energia. E quando estudamos os tipos de energia, nós ficamos sabendo que a energia
produzidas nas usinas hidrelétricas, elas são consideradas energia limpa. Por que elas são consideradas energia limpa? Porque elas não vão causar uma poluição do ar, certo? Com fumaça, como as minas de carvão, enfim. Porém, a construção de barragens e de usinas hidrelétricas, ela também vai causar alguns impactos ambientais ao meio ambiente. Como falamos, a construção de usinas hidrelétricas, de barragens, ela vai causar impactos ambientais. E aqui nós trazemos para vocês alguns aspectos negativos na construção de barragens. Chama a atenção de vocês aqui para a palavra construção. Observe que a fonte não aceitou a pontuação aqui no C cedilha, tá? Cedilha aqui no C e o tio aqui na letrinha A. Então, observe que a gente precisa fazer a acentuação correta dessa palavra. Então, esses são alguns aspectos negativos na construção de barragem. Áreas de floresta, elas serão inundadas. E com a inundação dessas áreas de floresta, ela vai alterar todo um ecossistema de uma determinada região. Com essas alterações, o que vai ocorrer? Toda a fauna e toda a flora vai ficar submersa, ou seja, vai ficar embaixo das águas que serão inundadas. E com isso, várias espécies, tanto da fauna quanto da flora, entrarão em risco de extinção, correrão risco de extinção. Outro ponto negativo também é que no percurso dessas águas também pode encontrar cidades. E essas cidades próximas, ou no percurso dessas águas, ou até próximas, as pessoas precisarão se mudarem para outro local. E com isso também nós temos perda de todo o patrimônio histórico e cultural, as lembranças das pessoas, a história das pessoas daquele lugar, eles terão que deixar para trás e mudar para uma nova vida, para um outro local, para uma nova cidade. Então, esses são alguns dos pontos negativos na construção de barragens e para a construção de usinas hidrelétricas. Pois bem, chegamos aqui até o final. Lembrando que essas explicações que a professora está tentando enviar para vocês é no sentido de tentar ajudar, certo? Não é uma coisa profissional, é uma coisa elaborada em casa. Os professores, no meu caso, não tive nenhum treinamento, então a gente está tentando aqui não deixar a peteca cair. Então, às vezes tem falha, aí vocês perdoem a professora. E assim, qualquer dúvida, coloca a boca no trombone mesmo. Chama a professora, grava um vídeo, grava um áudio, manda para a professora. Assim que a professora tiver tempo, ela vai dar o retorno para vocês. Qualquer coisa é só chamar, não fique com a dúvida. Teve dúvida? Pode chamar a professora que ela vai tentar ajudar vocês, tá bom? Então, por hoje é só e nos veremos